tempo que a gente não faz um motovlog. Bem-vindo a mais um programa do Portal Gasolina. Porque faz tempo que a gente também não faz rolê aleatório, né? Faz. Hoje é um rolê aleatório. Eu sou um pouco culpada. Você é culpada? Eu me machuquei. Pois é. Daí você não deixa eu sair também, né? Eu deixo. Deixa nada. Deixa nada. Deixa sim, gente. Deixa nada, fica fazendo lá beiço, daí pode sair, mas daí faz beiço, daí a gente não sai. Não faço, não. Faz sim. Enfim, estamos saindo para mais um rolê aleatório. Olha os carros de teste aí da Volkswagen. Hoje a gente vai fazer um rolê diferentinho, né? Quer dizer, o lugar não é tão diferente, vocês já viram a gente... Pô, na verdade é tradicional, a gente sempre faz esse rolê ou no último dia, ou o último rolê do ano, ou o primeiro rolê do ano, já reparou? Olha, agora que você tá falando... É. Ringing a bell. Pois é, na verdade a gente tá repetindo, olha, tradição sem a gente perceber. Olha lá o nosso amigo harleiro lá do outro lado. É uma tradição já quase que imperceptível, mas é uma tradição. A gente está indo para um lugar que a gente visita uma vez por ano, então. Na verdade, hoje eu tô tirando do sono, do sarcófago, uma câmera analógica que eu tenho, que é muito bacana. Olha só, tem um rebanho no meio da rodovia. Um rebanho de caprinos. A grama. É para cortar a grama. Eu acho que a concessionária da rodovia está economizando nas roçadeiras a combustível e liberou um rebanho de caprinos ali no canteiro central. Se cachorro na rodovia já dá problema, imagina um rebanho de cabra. Mas tá tudo bem. Vamos que vamos. Mas falando de câmera, hoje eu estou ressuscitando uma... Ressuscitando não, porque ela não estava morta, ela só estava dormindo. Tirando do sono vampiresco dela uma câmera analógica que eu tenho, que é muito bacana. Câmera profissa mesmo. Já usei muito para fotos profissionais. Que é uma câmera de médio formato, uma 645 Pro TL da Mamiya, câmera japonesa. E a gente vai fazer umas fotos analógicas aí da paisagem da Serra da Mantiqueira para ver qual que sai. Se ficar legal, quem sabe vocês não possam adquirir uma cópia dessas fotos para embelezar a sala de sua casa aqui no Portal Gasolina. Vai ficar legal. Eu acho que vai ficar legal, sim. Vamos... O dia tá bom, tá esse céu de Simpsons aí, com céu azul com nuvens brancas. Tá um pouco mais de nuvem do que eu queria, mas vamos lá. Agora a gente pega a direita aqui em direção a Floriano Rodrigues Pinheiro. A Dutra tá parada, pelo menos... A Dutra já está parada. Pelo menos aqui não está com ar de que está parada, mas a Dutra... Tem gente saindo de férias agora também, né? Janeiro é doido. É, mês de férias escolares. Já estou sabendo que o litoral está abarrotado, ou seja, não vamos falar. Arrumaram o calombo aqui atrás, uma impressão minha. É nosso amortecedor novo progressivo que está funcionando. Tá uma delícia. Não é? Eu acho que é isso. Aliás, ontem me perguntaram no grupo de Telegram do Mecânicos Amadores, lá a galera de Harley lá, perguntaram o que eu achei a longo prazo desse Progressive Suspension. Eu vou perguntar pra você, porque você que fica aí atrás, o que você tá achando a longo prazo do Progressive Suspension? Eu não acho nada, porque eu nem sinto. Acabou o problema, né? Não sei o que tá vendo. Tá maravilhoso.
Acabou aquele lance de final de curso, né? Ó, vou passar num calombo que você me fala. Sentiu? De boa, né? Então, meu amigo aí que perguntou no grupo de Telegram sobre o Progressive Suspension, no caso esse aqui que a gente está usando é o 412 Heavy Dutch. Ele é peso pesado, o menino. Casou muito bem com a Street Glide. A moto ficou, inclusive, para curva, para dirigibilidade mesmo, ela está muito melhor, porque uma suspensão que tem uma resposta mais ativa, né, vamos assim dizer, ela deixa a moto mais na mão, inclusive, né? Não fica aquela que o amortecedor a ar sem garupa, ele parecia aqueles amortecedor de Landauzão, né? Ele é meio... Ele era macião e tal, beleza, mas dava final de curso. Daí batia aquela batida seca que poderia estourar o amortecedor, como já tinha acontecido uma vez, ou prejudicar outros artefatos da moto, né? Como balança, enfim, quadro mesmo, tal, ou até causar um tombo, né? Que é a parte mais chata do processo. Agora, esse amortecedor tá maravilhoso, né? Ó, chegamos perto do portal aqui da Serra da Mantiqueira. Essa região aqui é muito interessante, porque a temperatura cai. Olha, dá até pra ver, ó, pra lá do túnel já tá nublado, ó, já tem nuvem. É muito louco, porque eu pensei que, eu falei assim, eu vou colocar a jaqueta de verão pra proteção. Porque, né, não é só o fato de estar exato, é uma proteção. pedrada, é um inseto, alguma coisa assim que machuca, né? Proteção. Mas já deu uma esfriadinha. Não, aqui ó, caiu absurdamente. Que uns 10 graus aí. 10 eu não digo, mas uns 3, 4 foi sensível. Caiu bem. Cai bem a temperatura aqui nesse trecho aqui, ó. Já nublou, já era. A gente tava com o céu de Simpsons até aqui atrás. Aqui, ó, aqui já era. Já fechou. O que é bonito também, o que deixa dá o charme dessa região, né? É muito bonito. É o que dá o charme aqui também. Região de montanha tem que ser assim mesmo. Tem que ser com nuvem, friozinho. Aqui na frente tem um sujeito da capital intergaláctica de Minas Gerais, Varginha. Pronto, entramos à direita, sentido Santo Antônio do Pinhal. E a gente abandona aquele trânsito. A vista aqui é bonita demais, mas não dá pra parar pra fazer foto. Então a gente vai achar um lugar muito bacana ali em cima. Não dá pra ver daqui, mas que é legal. Dá pra fazer umas fotos bacanas. Vamos tentar gastar um filme preto e branco aqui. Que no caso dessa câmera não é muito difícil, porque são 12 poses só, né? E aí, ó, calombo e amortecedor, funciona? Segurou bem. Segura bem, né? Claro, você vai sentir o pulo da moto, né? Porque você tá passando num calombo. Mas não dói a bunda, né? Não. O pomps fica seguro. E não faz aquele pof da... E depois do acidente que eu tive... aliás, vamos explicar. Você falou em acidente, o povo vai achar que você teve acidente de moto. Não, você teve acidente em casa. Acidente doméstico. Chão liso. Deslocou o joelho. E caí. Doutora Ana Paula não pilota motos, caso vocês queiram saber no canal, porque ela é portadora de condromalácia patelar. De nível alto ainda, né? E por isso ela não consegue segurar o peso de uma moto com a sua perna esquerda.
não consegui segurar do corpo. Exatamente, então... Deslocou ele deslocou, eu caí, machuquei feio, passei as festas aí, antes das festas aí, a Fusca azul, ali. Ai meu Deus, eu sempre esqueço que ele tem Fusca. Passei esse período aí bem ruim, com o joelho bem ruim, com a lombar ruim também. Bom, agora você desce para eu poder estacionar a nossa querida Blackberry. Muito bem, hora de deixarmos a estação aqui da Estrada de Ferro Campos do Jordão em Eugênio Lefebvre. Fizemos aqui nossas fotos, mas olha o que tá chegando ali. Chuva! Chuva, então vamos embora, antes que chova.